Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, promover mais essa live com a Ladir, agora sendo uma ação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UFMS. Essa live, especificadamente, ela tem um significado muito grande para a questão dos refugiados e imigrantes. Primeiro, por tratar dos 70 anos da Convenção de Genebra, né? O primeiro tratado global a tratar sobre a questão específica de refugiados. Segundo, porque dia 20 de junho é o Dia Mundial dos Refugiados, né? E também porque dia 18 para o dia 19, o Acnur ele lança o seu relatório Tendências Globais. Tanto é que hoje, né, ele já lançou e constou um número, por incrível que pareça, maior do que o ano passado, o número de refugiados. Agora são mais de 82 milhões de refugiados no mundo. O ano de 2019 estavam constando 79 milhões, e mesmo com a pandemia, esse número ainda foi grande, apesar de a especulação fosse bem maior se não fosse a pandemia. Ainda mais que são uma população que estão ainda mais vulneráveis em questão da pandemia, né? Das condições do país que os acolhe, e também pelas guerras, né? Os conflitos acirrados que tomaram conta do Oriente Médio, e por todas as outras questões que os professores e doutores vão abordar aí com tanta propriedade para a gente. Assim, eu gostaria só rapidamente de agradecer, em nome da LADIR, da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, e de todos os membros, a presença do professor Dr. Luiz Renato Vedovato, por ter aceitado o convite. É uma honra também tê-lo aqui. E assim também como a professora doutora Tatiana Skeff, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e desejar a todos um bom evento. Eu vou passar a palavra rapidamente para a diretora de ensino, que é responsável para a elaboração das lives, da discussão do tema, para ela se apresentar um pouquinho para vocês, tudo bem? Obrigada. Boa noite, gente, tudo bem? Eu me chamo Marisa e eu sou a diretora de ensino da Ladir. Antes da gente começar, eu gostaria de passar algumas orientações para vocês sobre como vai funcionar o evento. Como o evento está sendo gravado, como vocês viram, eu peço para que vocês mantenham o microfone de todo mundo desligado, e quando vocês tiverem alguma pergunta, vocês escrevam no chat que os diretores vão recolher todas, e no final a gente vai perguntar para os palestrantes. Acho que é isso. A diretoria de ensino, como a Taine falou, ela é responsável pelas lives. A gente está utilizando as lives como um meio de conseguir uma alternativa no meio da pandemia para conseguir disseminar o conhecimento, reflexões sobre o assunto dos direitos internacional dos refugiados, que é uma coisa muito importante, é um tema muito importante, principalmente agora nessa pandemia, que se nós já somos muito afetados, imagina quem está em situação de refúgio. Então, essa é uma forma de se comunicar, discutir um pouco mais sobre esse contingente populacional, mesmo quando a gente não pode se encontrar pessoalmente. Então, sendo assim, é com imensa satisfação que eu passo a palavra para o professor César, que vai mediar esse projeto. Obrigada. E a coordenadora da Liga. Obrigado, Marisa. Boa noite a todos e todas. Imenso prazer que, então, vamos mediar mais uma atividade da LADIR, da Liga Acadêmica de Direito Internacional dos Refugiados, que está rendendo tantos frutos como eu jamais podia imaginar quando do seu nascimento, né? Com tantos alunos do curso de Direito aderindo, né? E até de outros cursos. E é com imenso prazer que eu apresento a vocês dois colegas que, na verdade, são dois velhos amigos, né? Eu conheço a Tatiana Cardoso Skeff e o Luiz Renato Vedovato há muito tempo, né? Eles são colegas de pesquisa em Direito Internacional dos Refugiados e refugiados de maneira geral.
não sei nem precisar quanto tempo conheço os dois, né? Então, sem muitas delongas, eu vou então só dizer a todo o público que cada um deles terá 40 minutos para falar, para fazer sua exposição, e após o final, as perguntas do público, né? Então, como eu havia combinado com os dois primeiro eu vou então passar a palavra para o professor doutor Luiz Renato Vedovato, né, que é docente em Direito Internacional Público e Direito Ambiental na PUC de Campinas, doutor em Direito Internacional pela USP e pesquisador associado do Observatório das Migrações em São Paulo. Luiz Renato, a palavra é sua. Querido professor César, é uma honra estar aqui. Queria agradecer a Taine, que me fez o convite. É uma imensa honra estar aqui nesse evento da LADIR. Também honrado múltiplas vezes por estar ao lado da professora Tatiana, professora a quem muito admiro e conheço o brilhantismo já há algum tempo. Professora Tatiana, uma honra estar ao seu lado, como é uma honra estar aqui no LADIR e estar ao lado do professor César. É uma felicidade ver tanta gente interessada em direito internacional dos refugiados. Eu que comecei a estudar direito internacional lá no Neolítico, né, já faz muito tempo, nem o professor César, nem a professora Tatiana estavam nascidos na época que eu comecei a estudar, já dá para ver que eu estou treinando aqui para ser Papai Noel, e eu fico muito feliz de ver tanta gente interessado em direito internacional. Na época em que eu comecei, os interessados em direito internacional eram contados nos dedos de uma mão. Então, ter tanta gente nesse dia de hoje, que é um dia tão representativo nas construções do direito internacional, em especial na proteção dos seres humanos, é recompensador. Seria ótimo se estivéssemos todos juntos para nos abraçarmos, mas que cada um se sinta abraçado e se sinta, enfim, próximo de todos que aqui estão. A minha fala vai tentar trazer alguns elementos para que a gente chegue num objetivo específico, né? A portaria 654 são tantas portarias, a gente às vezes confunde a data, do dia 28 de maio de 2021, que, em especial, o artigo 8º dessa portaria, inciso 3º, que é bastante significativo pelo momento que a gente vive. E para que a gente possa entender um pouquinho esse momento, a gente precisa recuar um pouco no tempo para identificar o que aconteceu antes da conquista, que foi a Convenção de 51, e de toda a construção que a gente tem hoje, né? Porque, ao mesmo tempo que vocês imaginam que é bem natural que a gente tenha contato pela internet, que a gente consiga conversar com pessoas em outros lugares do mundo, que a gente consiga assistir a uma partida de futebol que está acontecendo do outro lado do planeta ao mesmo tempo, e saber que, por exemplo, existem pessoas que estão postando frases nos mais diversos locais do mundo. Por mais que vocês hoje tenham certeza que isso é tranquilo, é bastante comum, bastante natural, para a minha geração isso não era. Quando eu estava no antigo colegial, ensino médio, para vocês, a comunicação com pessoas de fora do Brasil era feita por cartas. A gente tinha um grupo de pessoas que se comunicava por cartas, tinha amigos na República, não é República Tcheca, na época era Tchecoslováquia, tinha amigos na Cidade do México, no Uruguai, em outros lugares, e nós nos comunicávamos por carta, e ficávamos naquela expectativa da carta chegar daqui um mês, 2 meses, 3 meses, coisa que hoje fica bastante estranho, né? Porque você manda um e-mail e chega no mesmo momento do outro lado do mundo. Às vezes você acorda já atrasado, porque a demanda já veio
da Europa para você, né? E você vai dormir sabendo que outras pessoas vão exigir coisas de você, porque estão na Califórnia, estão no Havaí, estão no Peru, estão em outros lugares que continuam o trabalho depois que você vai dormir. Então, o mundo é diferente hoje. Que bom. Mas, quando nós não nos lembramos, o direito não era como a gente conhece hoje. O direito, de antes da Revolução Francesa, era um direito para poucos. Era um direito que só atendia os amigos do rei, que só atendia aqueles que, de alguma forma, tinham algum destaque. Esse direito sofreu uma mudança profunda, não só com a Carta Magna, para alguns, né, porque era bem restrita, com a Petition of Rights, da Revolução Gloriosa britânica, inglesa, né, desculpe, e depois a Revolução Francesa e Independência Norte-Americana. Mas o direito demorou para se adequar à ideia de que as pessoas são iguais. Na verdade, ainda está se adequando a isso. Quanto a gente não demora para efetivar a igualdade material e quanta luta a gente tem para discutir coisas que já deveriam estar superadas há muito tempo, né? Que é a igualdade entre homem e mulher. Recentemente, a gente teve sentenças afastando a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, o caminho começa para lembrar dessas dificuldades. E para identificar essas dificuldades, a gente vai pegar um caso que foi parcialmente retratado naquele filme que está ali, nesse cartaz do lado da... Tem um cartaz amarelo aqui, tem um cartaz do lado, que é um filme que se chama Cézanne et moi, que é um filme do relacionamento entre o Cézanne e o Émile Zola. E pego o Émile Zola porque foi ele fundamental ao escrever uma carta que foi publicada na capa de um jornal francês no final do século XIX, portanto, mais de 100 anos depois da Revolução Francesa, que era o Eu Acuso, para apontar os erros de um processo crime contra uma pessoa, um judeu, chamado Alfred Dreyfus. Esse judeu foi condenado por ter passado, supostamente, segredos do exército francês para os alemães. Vamos lembrar, um pouco antes dessa ideia de construção do que a gente chama de sociedade de massa, né, que vai se instalar na segunda metade do século XIX e está muito representado especialmente pelos impressionistas, né, e a gente tem Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro e o próprio Van Gogh como representantes desse momento histórico. A gente pode depois identificá-los não só na Frida Kahlo, um momento posterior, mas também na Camille Claudel, também no momento posterior, mas em outra arte. Mas se identifica aí uma nova arte, uma nova forma de ver o mundo. E o direito estava atrasado, mais uma vez, né? Aqui citando o professor Eros Grau, né? O direito sobe de escada enquanto a realidade sobe de elevador, naquele livro dele, Direito Posto e Direito Pressuposto. Então, o que eu queria identificar aqui? O Alfred Dreyfus foi condenado e um argumento central é que ele teria escrito uma carta, uma carta chamada de Bordereau, passando os segredos para os alemães, logo depois da Guerra Franco-Prussiana, da segunda metade do século XIX também. E o argumento central era que, apesar da letra não parecer ser dele, né, o perito que analisou a letra disse: essa letra não é dele, porém, eu sei que ele é judeu, e sendo judeu, ele é muito perspicaz
e, sendo perspicaz, provavelmente ele falsificou a própria letra, então a letra é dele. E ele foi condenado. Esse direito do final do século XIX é o direito que não garante a igualdade entre as pessoas. É o direito que julga o indivíduo pela classe social a que ele pertence, pelo grupo étnico a que ele pertence, pela religião que ele segue, mas não julga o indivíduo pelo que ele fez. Esse direito deveria ter ficado no passado. Esse direito não deveria mais existir em 1895, quando foi julgado a primeira vez o Dreyfus. Percebendo a injustiça desse julgamento, foi criada a Liga de Direito dos Homens, Liga de Direito do Homem, um nome equivocado, né? Deveria ser Liga de Direitos Humanos, mas foi criada essa liga. Essa liga perdeu espaço nos anos seguintes, porque nós tivemos a vitória do ódio, a vitória do antissemitismo, a vitória daqueles grupos que desembocaram na Segunda Guerra Mundial e no nazismo. Esse grupo que ficou lá no final do século XIX, ressuscitou para fazer nascer a Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Tem um representante, para mim, dos mais importantes desse grupo, o Altiero Spinelli, que vai nos dizer o seguinte, né, o Altiero Spinelli, aqui citado por meio da obra do professor Rui Tavares, o historiador português que vocês conhecem. Abre aspas, né? A grandeza de uma ideia não se mede pelo seu sucesso. A grandeza de uma ideia se mede pela sua capacidade de nascer de novo depois de cada derrota. E quando a gente discute direitos humanos e quando a gente discute direito dos refugiados, a gente está numa constante necessidade de nascer de novo. Quando nós tivemos a Convenção de 51, o Protocolo de 67, e a certeza de que aquelas pessoas precisavam ser protegidas no contexto da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, não se imaginava que 70 anos depois, né, que é a data que comemoramos hoje, nós estaríamos discutindo se seria o caso de receber ou não pessoas que estão sendo perseguidas nos seus países de origem. Algo que a história já nos disse que é necessário ser feito. Algo que o direito já nos disse que é necessário ser feito. Mas, aparentemente, nós colocamos, nesses 70 anos de construção do direito, elementos de fora do direito para podermos retornar àquela antiga análise jurídica que é não o que aconteceu, não se existem ou não cenários de aplicação do direito naquela situação concreta. Mas, espera, ele é estrangeiro? A gente sabe se ele está sendo perseguido mesmo no seu país de origem? Faz sentido trazê-los para cá se vai ter um impacto econômico tão grande? Ora, nós vamos saber se essa ideia de proteção de refugiados é relevante para a humanidade se ela nascer de novo. Porque agora, apesar de 70 anos da Carta de Proteção dos Refugiados, né, na Convenção de 51, a gente percebe que a humanidade está deixando mais de 82 milhões de pessoas sem proteção. Então, como que a gente fez isso e como que a gente chegou nesse ponto? Né? E esse ponto está tão identificado nessa portaria interministerial 654, que é uma repetição de várias portarias desde antes da pandemia, desde o início da pandemia, perdão, que é o seguinte, o descumprimento do disposto nessa portaria implica para o agente infrator, que é, na verdade, fechamento de fronteira terrestre no Brasil, tá? Como vocês sabem, por conta da pandemia. Então, o descumprimento do disposto nessa portaria, artigo 8º,
implicará para o agente infrator, 2 pontos, inciso 3º, inabilitação de pedido de refúgio. Então é o seguinte, você no primeiro ano da faculdade de Direito, e alguém dissesse para você, uma portaria não pode revogar uma lei, você ia saber que isso faz todo sentido. Porque, afinal de contas, algo essencial no direito é um negócio chamado hierarquia das normas. Se nós temos uma lei, a 9474, se nós temos um tratado internacional, que é a Convenção de 51 com o Protocolo de 67, se nós temos uma declaração de Cartagena da década de 80, 83, né? Se nós temos todas essas normas, não vai ser uma portaria que vai restringir direitos. Se uma portaria restringe direitos trazidos pela lei, não é a lei que está errada, é quem aplica que está errado. Existem vários motivos para a gente entender que essa lei que essa portaria, perdão, é a ponta do iceberg desse retorno do ódio que fez nascer o antissemitismo, que fez nascer os argumentos que afastaram o direito. Então, a discussão aqui não é só pelos refugiados, a discussão é pelo direito. Se essa portaria sobrevive até hoje, e a gente tem várias discussões judiciais sobre isso, a gente levantou recentemente uma lista longa de ações judiciais, desde ação civil pública, mandado de segurança, habeas corpus, e vários instrumentos processuais atacando a portaria. Se ela sobrevive até hoje, a gente tem que parar, né? Professor César, eu, professora Tatiana, demais professores do curso de Direito, parar e pensar, quem que a gente formou nos últimos anos? Eu dou aula de Direito desde 99, e muitos dos meus ex-alunos e minhas ex-alunas certamente estiveram em algum momento para decidir sobre a validade dessa portaria. E eu me pergunto, quando que eu vou, à noite, puxar o pé dessas pessoas que não afastaram essa portaria por completo do direito, né? Eu prometo toda vez, eu digo, olha, se você depois de formado, entender mais de tanino de vinho e de café, de máquina, do que de direito, vai vir um vulto gordo à noite puxar o seu pé para te atormentar e te assombrar nas noites em que você estiver sozinho de frio, assim, chovendo, vai bater a janela, você vai se assustar se você não aplicar o direito. Você pode até cometer uma injustiça, mas que você vai passar medo à noite, você vai. E olha que eu, com o meu peso, não tenho vida longa, então logo, logo estarei como fantasma perambulando por aí. Então tenha certeza que isso vai acontecer. Ora, então nesse contexto, o que a gente tem diante da portaria 654 é um conjunto de absurdos. Um conjunto de absurdos que levaram à condenação do Dreyfus em 1895, que levaram à violação de direitos antes da Revolução Francesa, que levaram à violação de direitos antes da Carta Magna de 1215 e que sempre levam à violação de direitos quando o direito não é o foco da interpretação, quando o direito não é o objetivo que está sendo colocado. Quando a gente vem para falar da declaração de 70 anos da declaração de 51, a gente vem para lembrar que um dia a gente pensou que o direito era a saída. É para lembrar você, mais do que o Instagram, o WhatsApp e o Twitter, o artigo de lei, o artigo de tratado internacional e da convenção internacional é o que muda a realidade. Então, vamos tentar pensar essa portaria 654 pela lógica do direito. Vejam, eu tenho certeza que vocês conhecem algumas das declarações, das várias declarações do presidente da República, dizendo que não existe pandemia. E essa portaria começa com o seguinte: considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde,
Depois, considerando que é princípio da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social a eficiência na prevenção e na redução de riscos em situações de emergência, considerando a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para a resposta à pandemia, vejam, faria sentido fechar a fronteira se o vírus não estivesse aqui dentro. O vírus já está. Segundo, faria sentido fechar a fronteira se fizesse parte de uma política pública, além de não estar o vírus aqui, se fizesse parte de uma política pública de combate à pandemia, no total, organizada, federal. Se nós não temos, o que nós estamos fazendo com essa portaria não é proteção de ninguém. É crueldade. Essa portaria é simplesmente uma forma de difundir crueldade. Fechar a fronteira do Brasil terrestre para um vírus que veio da China é quase um escárnio. Fechar a fronteira terrestre do Brasil para um vírus que já se instala no país há muito tempo é mais que um escárnio. Fechar a fronteira do país quando o país não tem uma política pública coordenada, federal, de combate à pandemia, não tem substrato jurídico. Então, mesmo que nós não tivéssemos o artigo 45 da Lei de Imigração, mesmo que nós não tivéssemos o artigo 5º da Constituição, que garante o direito de entrar no país, né? Se a gente vai lá na Constituição Federal, a gente tem o seguinte inciso, vocês me perdoem, eu não separei esse inciso, só separei o 45 e o artigo 974. É assim, ó, artigo 5º, inciso 15, diz assim: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, ele entrar, permanecer, ou dele sair com seus bens. E nós temos a lei 13, artigo 35, que garante o direito de ingresso do estrangeiro. Então, a portaria 654, acima de tudo, viola a Constituição Federal. Aí, um dos artigos que recentemente a gente publicou no Global Campus of Human Rights, se vocês tiverem, depois eu passo o link, que é de acesso livre. Assim, o Brasil, então, fechou as suas fronteiras terrestres. Mas quem se importa? Quem se importa é quem precisa da fronteira terrestre. É aquele que não é visto. É aquele que é o sujeito que fica à margem do direito. Quem vem para o Brasil de avião não passa essa restrição. Só que quem precisa entrar no país, porque o Brasil não é um país escolhido, né? Não é um país desejado, é um país possível, por isso que as nossas fronteiras terrestres têm bastante tensão nos últimos tempos. A gente teve a fronteira terrestre brasileira incrementada a partir dos anos 2000, 2015. Então, esse cenário que a gente tem no contexto atual, um contexto de violação do direito, não só do direito posto, mas da lógica do direito que é colocada. E aí a gente se pergunta, né, por que isso está acontecendo? Será que a migração está tão para o Brasil? Será que o refúgio é um desafio tão grande para o Brasil? Ora, os dados de hoje do Acnur, a professora Tatiana e eu estávamos no evento até agora há pouco, junto com o representante do Acnur, e o representante do Acnur dizia: o Brasil bateu um recorde de número de refugiados no seu território. Hoje são 61 mil refugiados no Brasil. Ora, 61 mil refugiados no Brasil dá o estádio do Morumbi antes da pandemia. Não é nada perto do tamanho que o Brasil é. O Brasil tem entre 0,3% e 0,7% de imigrantes da sua população. Um país
que se coloca como um país desenvolvido, vai ter por volta de 10% da sua população formada por migrantes. Então, a não atratividade de imigrantes do nosso país é um problema que a gente identifica no país. Não virtude. Então, nós deveríamos estar preocupados por não atrairmos migrantes. Né? Mas então, por quê? Bom, na minha visão, o contexto que a gente publicou, do qual tivemos a honra de ter um texto do professor César também, que falava sobre os 3 anos de entrada em vigor da nova lei de imigração, é a questão de encontrar uma desculpa para afastar o direito. Ora, a lógica do argumento jurídico é uma lógica que exige que o intérprete e o aplicador, a intérprete e a aplicadora, fiquem submetidas ao direito, fiquem submetidos ao direito. Isso significa que o espaço de exercício de poder é reduzido. Quando você tem a possibilidade de exercer o seu poder. Só que o direito ele não traz apenas proteção aos refugiados e às refugiadas. O direito traz problemas para a criminalidade transnacional. Então, quando a gente pensa no direito internacional, a gente percebe que o direito internacional incomoda porque ele traz obstáculos àqueles que querem lavar o dinheiro internacionalmente. Então, quem fala contra o direito internacional, pode ter certeza. Identifique se ele fala contra o direito internacional porque foi enganado por algumas pessoas. Fala, o globalismo, essa interferência. Ou se ele fala contra o direito internacional porque ele está preocupado com lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, venda de madeira ilícita. Ano passado, para comemorar, mas para lembrar os 130 anos da morte do Van Gogh, eu escrevi um livro chamado Van Gogh Esquecido, né? Que é uma história sobre essa ideia de direito internacional como um avanço nas relações e como um conjunto normativo que incomoda quem nunca tinha sido incomodado pelo direito antes. Então é muito sensível perceber que o Brexit, por exemplo, foi sob o argumento da migração. No fundo, a preocupação daqueles que financiaram o Brexit pode ter sido o combate à criminalidade internacional, que é muito mais efetivo num cenário comunitário como a União Europeia. Então, o que eu estou dizendo tudo isso é que me encaminho para o final, porque imagino chegando perto dos 40 minutos. É o seguinte: encontrar um ataque à migração, ao refúgio, é encontrar uma desculpa para atacar o direito internacional como um todo. O direito internacional dos refugiados, eles não estão sendo atacados para suas falhas, eles estão sendo atacados pelos seus sucessos. Mais ou menos como você agora se transportar mentalmente para a Galeria dell'Accademia, em Firenze, dentro da galeria, na frente do Davi de Michelangelo. Né? O Davi de Michelangelo não estava aí o tempo todo. Né? O Davi de Michelangelo, ele foi, lá em 1464, retirado de Carrara, né? A pedra foi retirada de Carrara por Agostino di Duccio, e ele retirou a pedra de forma equivocada. Ele trouxe para Firenze, e no caminho caiu no rio. Demorou 2 anos o transporte dessa pedra até Firenze. E ela ficou abandonada, porque todo mundo imaginava que ninguém conseguiria fazer o Davi, né? Porque a ideia era fazer o Davi colocar em cima do Duomo, para que espantasse os ataques dos vizinhos. Mas quando viram aquela pedra cheia de falhas, falaram: olha, não vai adiantar construir
uma estátua com essa pedra vai dar problema. E aí entrou no poder o Savonarola, lá em Firenze, que deixou de lado aquela pedra. Aquela pedra foi chamada de gigante branco muito tempo. Até que, depois da morte do Savonarola, pensaram, depois de 1500, vamos chamar alguém para fazer o Davi. Chamaram o Leonardo. O Leonardo falou, não, eu não tenho mais idade para fazer, mas tem um cara que fez lá a Pietà que pode fazer o Davi. E chamaram o Michelangelo. E ele fez, só que ele fez com o que ele tinha. E essa pedra tinha defeitos. Ele fez o Davi e colocou na frente da prefeitura, né, de Firenze. E ele ficou lá 300 anos. Era terremoto, chuva, vento, até que no final do século XIX resolveram colocar dentro da Galeria da Academia. Só que recentemente descobriram que ele tem fissuras no seu tornozelo. Ele pode cair. O direito é exatamente igual ao Davi. O direito tem várias fissuras no seu tornozelo. Aliás, o Davi dá um recado muito importante para a gente, tá? O Davi disse para a gente sem falar nada. A perna direita do Davi é muito pior que a perna esquerda. A perna esquerda está muito melhor. Os dois têm defeitos, mas a perna esquerda está muito melhor que a perna direita do Davi. Mas, enfim, isso é só um detalhe. O Davi vai cair se a gente não fizer nada. O direito também. Se a gente não fizer nada, o direito vai cair. Só que você já imaginou Firenze sem o Davi? Imagina a sociedade sem o direito. Então, o nosso caminho é lembrar essas datas e lembrar do Altieri Spinelli. Quem sabe a ideia volta a florescer. Muito obrigado, professor César, uma honra estar aqui. Ok, Luiz Renato falou no tempo, até dentro do tempo tranquilamente, é sempre um prazer ouvi-lo, né? Principalmente muito obrigado, professor. Eu havia pensado no caso Dreyfus, né? Fantástico sua fala, Luiz Renato, na comparação com o que está acontecendo hoje. Agora, né? Vou passar a palavra, então, para minha colega, né? Assim, a grande amiga, minha conterrânea, na verdade, professora doutora Tatiana Cardoso Skeff, que é docente de graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Direito Internacional pela URGS e coordenadora da Clínica de Atendimento para Migrantes da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Tatiana, a palavra é sua. Muito obrigada, César, pelo convite, por estar aqui na noite de hoje, o qual estendo também a Taini e aos demais integrantes do LADIR. É uma verdadeira honra estar aqui ao lado do professor Luiz Renato Vedovato, a quem tenho grande estima e acompanho todos os seus trabalhos sobre a temática migratória e outros temas, né, professor Vedovato, que o senhor também escreve. Então, é realmente muito gratificante poder dividir esse painel contigo nessa data que, enfim, marca o Dia do Refugiado, né, celebrado especialmente no dia 20 de junho, aqui antecipamos um pouquinho os debates. Bom, gostaria de aproveitar esse espaço para fazer talvez uma breve recapitulação da necessidade e importância da Convenção de Genebra sobre o direito, sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e a importância que ela ainda tem para os dias atuais, especialmente sob a ótica brasileira, no que tange, por exemplo, ao auxílio que devemos prestar aos migrantes que se encontram no país, especificamente a esse grupo vulnerável, hipervulnerável, que são os refugiados. Devemos lembrar que, quando falamos da proteção de refugiados construída em 1951, ela não era, na verdade, uma novidade. Desde o início
do século, nós já estávamos debatendo a necessidade de proteger pessoas em meio a um conflito, e especificamente as pessoas que fogem deste conflito em função da perseguição que sofriam. Uma questão, todavia, muito interessante que devemos lembrar é que sempre havia uma pessoa por trás. Até 1951, por exemplo, nós tentávamos sempre tutelar os russos, os armênios, ou seja, sempre havia um grupo específico pautado na nacionalidade, o qual deveria ser protegido em função de uma perseguição que sofria em meio a um conflito armado. Então, lembrar que a Convenção de 1951, ela não é um marco inicial, mas sim uma construção do que já havia, especialmente uma tentativa anterior, datada de 1933, é muito relevante. Já notando, por exemplo, que há uma evolução do texto anterior e dos arranjos normativos anteriores que existiam para aquilo que nós vamos construir naquela data. Pois em 1951 nós vamos ter, de fato, diversos direitos que são protegidos e que são alçados para diversas pessoas, e não um grupo específico pautado tão somente na nacionalidade, mas por motivos também de raça, religião, pertencimento a um grupo social e por opinião política, o que é muito relevante naquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Apesar dessa relevância, a Convenção de 1951 ter essas 5 características fundamentais para que a gente possa considerar uma pessoa refugiada e logo merecedora de uma proteção, e não apenas isso, reconhecer esse direito que ela tem de ser protegida em função da perseguição que ela sofre, ou seja, aqui já fazendo referência às 3 grandes vertentes de proteção de direitos humanos, ou seja, não apenas protegendo pessoas em momentos, né, de paz, ou também protegendo no meio, ou em meio a um conflito, mas também quando nós temos umas pessoas fugindo de uma situação de conflito e partindo para uma situação que gostariam de se ver protegidas em um contexto de paz, porém fora do seu país de origem, é muito relevante ressaltar os desdobramentos havidos após a Convenção de 1951, desde um olhar crítico. Na medida, por exemplo, em que nós visualizamos o uso da Convenção de 1951 posteriormente, a nível global, nós vamos notar que a maioria das pessoas que viam-se protegidas estavam diante, por exemplo, de um contexto de um mundo bipolar, no âmbito da Guerra Fria, em que nós tínhamos ali perseguição política. É muito interessante um autor chamado Shimini, Bhupinder Shimini, que ele vai trazer algumas críticas em relação à construção desse direito do refugiado e muito pautado na própria Convenção de Genebra de 51. E o que Shimini vai trazer, e isso acaba sendo muito relevante também para os nossos estudos e como nós vamos ver esses estudos aplicados no Brasil, na atualidade. Shimini vai dizer que, na verdade, aquela construção de 1951 era uma construção que normalmente via apenas uma perseguição política e muito utilizada para aqueles que eram dissidentes da União Soviética. Então, ela era muito utilizada pelo Ocidente na tentativa de resguardar os direitos daqueles que, de fato, fugiam por um motivo de perseguição, fundado o temor de perseguição da União Soviética. Porém, quando nós tratávamos, por exemplo, de outras pessoas, de outras localidades, tal como muito a Carta da ONU, né, trabalhava com um contexto de autodeterminação, da necessidade de não termos mais colônias no século XX, nós vamos visualizar um outro grupo de pessoas que também precisava ser protegido, que não era aquele do contexto europeu, que não era aquele, por exemplo, que recebia algum tipo de proteção em função da Segunda Guerra Mundial ou da Guerra Fria. Claro que esses debates vão fazer com que nós tivéssemos depois, na década de 60, pontualmente 67, o Estatuto, que veio na tentativa de abrir e de proteger muito mais pessoas, não apenas, né, trabalhando com uma fuga anterior a 1951, ou, claro, né,
possibilitando uma abertura na própria Convenção de Genebra de 51, na medida em que elas não precisam mais sair da Europa para serem protegidas. Mas notem que esses debates eles não são suficientes para fazer com que a gente tenha essa proteção, essa visão de que pessoas que fogem por motivo de perseguição fundada em raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política, poderiam ser de fato aplicadas a toda e qualquer pessoa, aonde quer que ela estivesse. No contexto da Guerra Fria, a Convenção de Genebra, ela foi bastante contestada. Inclusive, países do Ocidente vão dizer que nós temos a criação do direito dos refugiados, mas era do refugiado europeu. Não era do refugiado africano, ou latino-americano, ou asiático, ou inclusive da Oceania. Era o europeu, que era o sujeito que deveria receber a proteção, né? E notem que interessante notar que daí vamos ter ali a criação de estudos migratórios, nessa roupagem ampla, na tentativa de englobar as outras pessoas, porque refugiado era europeu. Chimney, ele é muito pontual em trazer essas críticas, e notem como elas ainda estão presentes na atual conjuntura, na medida, por exemplo, em que ainda na Europa nós não temos uma visão aberta de proteção de refugiados. E daí nós vamos ter, por exemplo, conflitos no norte da África e no Oriente Médio, os quais vão fazer com que nós tenhamos um fluxo massivo de pessoas saindo por motivos de perseguição dessas regiões, tentando buscar, por exemplo, algum tipo de proteção mais específica no contexto europeu, e sendo lá rechaçadas. Motivo pelo qual, por exemplo, nós temos como sendo o maior grupo de refugiados no Brasil, os sírios. Não são venezuelanos, enfim, são sírios. Nós temos ali um número muito grande de sírios no Brasil em função do quê? Em função justamente dessa visão restrita, por exemplo, que inclusive a Europa ainda tem acerca de quem é que deve receber a proteção do Instituto de Refúgio a nível do continente europeu. E é muito interessante isso na medida em que nós visualizamos esse reflexo, né? Essa impossibilidade de proteção que outros países o fazem e notem, não poderiam fazer, na medida em que a gente considera o refúgio enquanto direito à pessoa. É um direito humano da pessoa ter a sua situação de refúgio reconhecida pelos estados. E não notem uma prerrogativa do Estado. Apesar disso, claro, esse direito de ser assim reconhecido, muitos, né, vão trazer essa proteção oriunda da Convenção de Genebra de 1951, ok, ela ainda é contestada em algumas regiões do globo. E talvez aqui, até bebendo um pouquinho do final da fala do professor Vedovato, será que no mundo atual que nós estamos vivendo, em que uma solidariedade é tão necessária, seria possível restringir essa declaração, esse reconhecimento dessa condição? Se a pessoa preenche os requisitos, ela já deveria recebê-la? Né? Pois bem, isso acaba sendo bastante interessante na medida em que nós visualizamos reflexos também no Brasil, reflexos no que tange aquele que vai receber a proteção no ordenamento brasileiro. Brasil que é parte tanto da Convenção de Genebra de 51, a nível internacional desde 1960, a nível doméstico, através da promulgação do decreto 50.215 em 61, que, todavia, notem, ainda recebia algumas restrições no sentido de quem poderia ser, ou quais os direitos que poderiam ser resguardados ao refugiado, no que tange, por exemplo, aos artigos 15 e 17, ou também quem era o refugiado para essa convenção, que, por exemplo, na primeira visão brasileira, seria aquele, claro, que sairia da Europa antes de 1º de janeiro de 51. A gente só vai conseguir abrir essa visão não apenas pelo estatuto, né, ou pelo protocolo adicional que cria o Estatuto do Refugiado de 67, internalizado no Brasil em abril de 72. Né, que vai trazer a possibilidade de termos refugiados no Brasil, independentemente da data, né, de que ele sofreria essa perseguição. Mas notem,
a gente vai ter 2 instrumentos também importantes a nível doméstico, né? O decreto 98.602, de 89, que vai dizer que poderia ser refugiado aquele que vem da Europa ou de outro lugar. Antes de 89, a gente só considerava refugiado europeu. A partir desse decreto é que a gente vai adotar a visão, por exemplo, prevista no artigo 1, ou melhor, seção B1, a linha B, da Convenção de 1951. E mais, os direitos previstos no artigo 15 e 17 só são retiradas essas reservas em 1990. Então, notem, por exemplo, como o Brasil também engatinhou para assumir integralmente essas previsões internacionais, as quais foram aprovadas a nível global lá na década de 50. São 40 anos para uma plena efetivação. Claro que, posteriormente, nós vamos ter a aprovação da Lei 9474, em 97, que vai trazer uma segurança jurídica maior para os refugiados no Brasil, trazendo um procedimento específico, trazendo, por exemplo, a criação do CONARE, que é tão importante enquanto órgão colegiado para o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil, né? E não apenas isso, para termos, inclusive, um mapeamento de quem era o refugiado no Brasil. Isso vai acontecer após a nossa democratização, né? 9 anos depois, temos ali a aprovação da Lei 9474, né, em 1997. Porém, muitas restrições ainda haviam no contexto brasileiro. Bom, no contexto brasileiro, esse, por exemplo, que vai ser ainda considerado, né, um estado do terceiro mundo, um estado que antigamente criava muito mais migrantes do que recebia, né? E aqui eu falo de migrantes, não falando de refugiados propriamente, eu falo de migrantes lato sensu. Porém, que agora, nos anos 2000, a partir especificamente ali do ano de 2010, quando a gente começa a ter a entrada de haitianos também no Brasil, a gente começa a ver uma mudança, o Brasil como sendo receptor de imigrantes, inclusive de refugiados, né? Inclusive de refugiados. E é muito interessante porque que refugiados que nós recebemos no Brasil, né? Quem são esses refugiados? Quem formam esses grupos, né? Claro que nos 2 últimos anos nós vamos ter uma mudança nessa perspectiva a partir das mudanças claras da política externa brasileira que vão considerar, por exemplo, a possibilidade do migrante venezuelano ser considerado um refugiado. Notem que até final de 2018, o refugiado, ou melhor, o venezuelano, ele normalmente era considerado enquanto migrante fronteiriço, que poderia, por exemplo, ser considerado aqui ou legalizar-se no país em função dos acordos do Mercosul de residência temporária. Era a previsão que nós tínhamos no Brasil e era como nós víamos, por exemplo, o venezuelano. Por isso que nós trazíamos quem era refugiado até 2018 no Brasil em grandes números, né? Eram sírios, eram haitianos, né? Não eram os venezuelanos. O venezuelano vai ser considerado refugiado no Brasil a partir de 2019. Especificamente ali a partir de junho de 2019 que a gente vai ter essa mudança na nossa política externa em relação ao governo de Maduro, no sentido de que ele, então, era violador de direitos humanos e logo nós deveríamos considerá-lo, ou considerar os migrantes venezuelanos enquanto passíveis de receber essa tutela específica no Brasil, prevista na 9474, oriunda também da própria internalização da Convenção de Genebra e do Protocolo de 67 de Nova York. Isso faz uma reviravolta nos números brasileiros. Se vocês ingressarem, inclusive, no site do CONARE, vocês vão encontrar lá gráficos hoje em dia que são feitos pelo CONARE, maravilhosos, que vão trazer, por exemplo, quem são os refugiados no Brasil. E há uma quebra nesses números de 2018 e 2019. Em 2019, passamos a ter 92% das decisões sobre refúgio no Brasil garantidas em 2019, né, como sendo venezuelanos. O segundo grupo são os sírios, porém notem as porcentagens, a mudança.
Agora nós temos 92% dos pedidos de refugiados analisados no Brasil em 2019 como sendo de venezuelanos e 1,3% como sendo sírios. É uma mudança gigantesca na política brasileira. E isso, claro, também acaba sendo repisado ou revisto, mantido no ano de 2020. No ano de 2020, que nós vamos ainda ter o grupo venezuelano como sendo o maior grupo de refugiados no Estado brasileiro, continuando ainda sendo seguido pela Síria, porém em 2020 com 1,9%. Então é muito interessante notar, né, quem é esse refugiado que é protegido tanto no âmbito internacional como no Brasil, e o porquê que o Brasil acaba recebendo esse número. Se nós formos olhar especificamente no contexto brasileiro, né, quem é esse refugiado que vem para o Brasil? Quando se trata, né, de gênero. São homens, muito mais do que mulheres, e são homens em idade ativa, no sentido de que nós temos ali de 18 a 59 anos os maiores grupos de pessoas que se deslocam para o país. E vem aqui uma questão bastante interessante, né? Há também discussões a nível internacional no sentido de ampliar a categoria de refugiado, né? De não considerar apenas aquele que sofre algum tipo de perseguição por motivos, como havia comentado já, raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, ou, por exemplo, no sistema interamericano, como o professor Vedovato lembrou, da Declaração de Cartagena, que vai trazer, por exemplo, a violação massiva de direitos humanos também como sendo uma possibilidade de concessão de refúgio, reconhecida por quase todos os países da nossa região, né? Então, aqui um costume regional devidamente, né, edificado, oriundo dessa soft law. Então, é muito interessante porque existem debates, né? Bom, será que a gente vai poder considerar, de repente, num futuro, o refugiado ambiental, ou inclusive aquele que foge por questões econômicas, né? Bom, para isso temos a violação massiva de direitos humanos, mas violação massiva de direitos senso engloba violações oriundas das mudanças climáticas e violações também oriundas, né, de situações, talvez, de direitos econômicos, sociais e culturais. Mas será que essa visão é comprada a nível internacional? Por certo que não. E por que não? Porque para o norte global é muito mais interessante que a gente tenha uma restrição de quem é o refugiado do que, por exemplo, ampliá-lo. Porque se nós temos uma condição específica, se aquela pessoa não preenche aquela categoria, ela não vai ser considerada enquanto tal. Agora, se nós ampliarmos para diversas possibilidades, incluindo as violações massivas de direitos humanos, como, por exemplo, oriundas das mudanças climáticas ou oriundas, inclusive, de violação de direitos econômicos, sociais e culturais. Nós vamos ter uma quantidade imensa de pessoas que vão poder pleitear a condição de refugiado. Só que, por ser um direito da pessoa, o Estado não poderia negar, o que hoje ele o faz, na medida em que ele restringe essa categoria. E o Norte Global, desde a década de 50, quando criou-se a Convenção de Genebra, tem a intenção de restringir quem é o refugiado. Justamente para escolher quem vai ser aquele que vai receber essa proteção no seu território. Indo por uma via contrária, nós temos os países do Sul Global ampliando essa visão. Porém, por vezes, amplia-se essa visão por uma questão política muito mais do que humanitária. Como, por exemplo, o governo brasileiro atualmente o faz, que visualiza essa proteção de refúgio como sendo uma possibilidade de manobra política no continente, em detrimento de realmente proteger em função da situação que a pessoa está vivenciando. Bom, em relação ao refugiado no país, nós vamos ter, em função dessa modificação, considerando agora o venezuelano como sendo passível de receber o refúgio no Brasil, uma movimentação. Onde está esse refugiado? Esse refugiado está hoje, ou pelo menos as solicitações são mais feitas na região norte.
Roraima e Amazonas, em 2019, eram os estados que mais recebiam essas solicitações. Em 2020, Roraima e Distrito Federal. Então, é muito interessante notar que também vamos ter uma movimentação para a capital do estado brasileiro. São Paulo antes era o grande destino, né? E hoje São Paulo fica ali na sua 3ª e 4ª posição. Estados do Brasil, da federação, que recebem esse refugiado, porém, eles ainda são largamente encontrados ou situam-se na região sul e sudeste, em que pese solicitem refúgio no norte, solicitem refúgio no Distrito Federal, eles ainda se movimentam no estado e se localizam largamente na região sul e sudeste. Porém, notem que nesses estados também faltam políticas públicas para acolher esses migrantes. Não é apenas, por exemplo, em função da Operação Acolhida que nós temos, né, uma grande movimentação, ou arcabouço estrutural e institucional colocado, por exemplo, no estado de Roraima, né? E também no estado do Amazonas, ele em função de uma certa proximidade, porque na verdade a distância é de mais de 1.000 quilômetros ali entre, né, as capitais, né, de Boa Vista e Manaus. Mas notem que não há políticas públicas forjadas a nível federal que façam com que haja uma absorção desse refugiado e que ele seja incorporado de fato na sociedade de maneira digna, em que pese haja, por exemplo, na Lei de Migrações, a sua necessidade, no seu artigo 120, de criar-se essas políticas para abranger migrantes, e o que inclui também os refugiados. Então, é muito interessante, porque se ao mesmo tempo nós visualizamos um sul global e nele o Brasil como sendo um local em que acaba recebendo um grande número, né, de migrantes, inclusive um número de refugiados, mas um número grande de imigrantes em função dessas limitações conceituais postas pelo norte global, o sul global não está, hoje em dia, capacitado, ou pelo menos o Brasil, em termos de políticas públicas, para receber esse migrante e refugiado de maneira digna. E aqui parece uma incongruência, né? Se por um lado a gente abre, parece que politicamente, a nível internacional, nós somos, né, bastante humanitários, receptivos, e de fato o brasileiro, né, tem essa imagem. A nível interno, porém, deixa a desejar na medida em que não toma as medidas necessárias para uma incorporação desse migrante na sociedade. E notem que aqui nós não estamos falando, por exemplo, da inexistência normativa. Até como o professor Vedovato disse, vai muito mais, ou vai muito além da norma. Né? Vai muito além da norma, por quê? Porque a norma, ela diz que o migrante, por exemplo, tem direito à seguridade social, tem direito à moradia, tem direito a emprego, mas que políticas são criadas para efetivar, né, o emprego, o pleno emprego do migrante e refugiado, a plena moradia, ou moradia digna, né, ou garantir a seguridade social, que eles pelo menos tenham conhecimento de que eles têm esses direitos no Estado brasileiro, pois normativamente nós estamos bastante servidos, tanto de instrumentos internacionais, como a Convenção de 51 já trazia, mas também não só na 9474, como também na Lei 13445, Lei de Migrações, que entrou em vigor em novembro de 2017. Então, é muito interessante notar que ainda falta um caminho a se seguir por parte desse sul global para implementar essa política humanitária que ele diz e mostra ter a nível internacional, a nível interno. Políticas, claro, que o artigo 120 ele não fala apenas, por exemplo, de políticas nacionais, mas também estaduais e municipais. Não é que não exista, existem iniciativas.
O Migra Cidades é uma iniciativa muito interessante, por exemplo, que é uma selagem que se dá para cidades que tenham a intenção de ser uma cidade receptiva a migrantes. O selo Migra Cidades, ele, de certa forma, vai ao encontro ao que o direito internacional tem feito em relação às certificações. Se a gente não consegue exigir, através da imposição da norma, pela inexistência de uma sanção, no caso do seu descumprimento, o que nós vamos trabalhar? Então, com a imagem dos estados. Vamos, então, passar, por exemplo, a dizer que ele é certificado. Vejam que isso existe em outras áreas, como os selos ISO 9001, ISO 14001, que vocês já devem ter encontrado em outras áreas. O selo Migra Cidades funcionaria, de certa forma, como isso. Dar uma chancela para uma cidade que é receptora de migrantes e que ela tenha intenção, não que ela já o faça, mas que ela tenha intenção de ser receptiva e que ela tenha intenção de criar políticas para, né, e trazer o migrante para dentro da cidade de maneira digna. E aqui é uma função do direito internacional positiva, né, de reconhecer práticas e não de punir. Isso, notem que até em teoria do direito é muito conhecida, porque Kelsen, naquela teoria pura do direito, já fala em sanções positivas, né? Não é apenas punindo, sancionando, implementando algum tipo de, óbvio, sanção penal ou, inclusive, em direito internacional, reprimindo economicamente, embargos econômicos, enfim, que a gente vai conseguir fazer com que o Estado siga a norma. A gente pode também, pela imagem positiva, ressaltando-a, dando prêmios, como uma forma também de ressaltar a existência do direito. E o Migra Cidades faz isso, né, essa selagem muito interessante. Mas para isso a gente também precisa fazer com que municípios tenham conhecimento do selo, né? E aqui, por exemplo, está um papel central que as cátedras podem fazer, né? Não só a cátedra, por exemplo, da UFO, como a cátedra da própria UFMS, ou inclusive outras cátedras ao redor do Brasil, podem implementar, né, a UFGD, a UFG, a própria URGS, né, e implementar esse selo e mostrar para as lideranças locais a sua relevância, a sua importância, para então efetivar esses direitos. Talvez assim a gente possa dizer que não só somos humanitários a nível global, normativamente, mas também a nível interno, implementando de fato aquele artigo 120 da Lei de Migrações, talvez de uma maneira bottom-up, de baixo para cima, das cidades para cima. Talvez aqui até abrindo uma possibilidade para a diplomacia, né? Aqui bastante importante, à luz do que os próprios Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também estabelecem quando eles falam dos papéis das cidades. Então, notem aqui que a gente poderia ter, de fato, um instrumento prático para mostrar também para o norte global como fazer, e dizer que o sul também tem algo a dizer e mostrar, né? Então, isso acaba sendo bastante relevante também para uma abordagem de terceiro mundo e dizer que o sul também tem exemplos, que a gente não precisa trabalhar com universo, uma única versão, mas com pluriversos, plurimas versões daquilo que a gente poderia estabelecer a nível global. E por que não exemplos do sul? Poderíamos, bastasse a gente implementasse essas regras de maneira efetiva no âmbito doméstico. Bom, partindo dessa ideia de norte versus sul, eu gostaria de deixar uma última mensagem, uma última fala, que é justamente essa ideia de que o sul também tem algo a dizer. E o sul também é composto por nós. Então, cabe também nos organizarmos no âmbito da sociedade civil por meio das cátedras e ressaltar também a necessidade de implementar na prática esses direitos, para que a gente possa eventualmente, através de programas, por exemplo, como Cidades Irmãs, como também apresentando em fóruns internacionais as práticas do Sul Global, para que esse Sul Global se coloque cada vez mais ao centro do globo e não sendo ele às margens, né, do sistema,
como por 5 séculos já restou. Quem sabe aqui o novo século pode ser um século do sul global. E por que não começar com um exemplo partindo desses hipervulneráveis, que são essas pessoas que se deslocam em função de algum tipo de perseguição. Agradeço muitíssimo o espaço e devolvo a palavra ao professor César. Uma boa noite. Ok, Tatiana, como sempre, brilhante, né? Sempre, eu quero falar, prazer te ouvir, ficar horas te ouvindo, né? Tem muita coisa a dizer sobre a sua palestra, né? Eu gosto de pensar sobre a Convenção de Genebra na perspectiva dos 70 anos, de que ela nasceu da Guerra Fria e nasceu da Europa, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que, esse problema do Instituto do Refúgio não é a criação bem da África e da América, né? É uma criação europeia, né? É os europeus que criaram esse instituto. E agora eles parecem que não querem receber aquilo que eles mesmos criaram, né, no passado, né? Para mim, o maior exemplo disso, infelizmente, é a Hungria. O primeiro país que o Acnur teve que ajudar, o primeiro país em que eles interviram oficialmente, né, nos anos 50. E aí eu faço parte lá da comunidade latino-americana de direito internacional, que tem um húngaro lá, que advoga na Hungria, e ele sempre costuma dizer que fica espantado como seus conterrâneos gostam de dizer que os sírios, a qual você se referiu, que tentam entrar na Hungria, os húngaros, as autoridades húngaras não os recebem e dizem que eles não podem ser comparados aos heróis da Revolução de 56 contra os soviéticos, né, colocando hierarquia entre pessoas, né, e que refugiados eram os húngaros, os nossos conterrâneos, os nossos compatriotas dos anos 50 que resistiram à União Soviética. Mas agora os sírios não são, né? Fico, assim, espantado com esse julgamento das autoridades, particularmente do Viktor Orbán, né? Então, agora, vamos passar a palavra, então, vou passar a palavra para a Taine, devolver a palavra para a Liga Acadêmica, para organizar aí as questões para os meus dois colegas. Taine, Maria Júlia, palavra com vocês. Professor, eu posso falar? Eu não sei se a Taine está escutando, mas tem o Matheus... Não, Gustavo Martins quer fazer uma pergunta. Eu acho que ele quer falar. Gustavo. Ou se você quiser escrever. Olá, boa noite. O seu professor Luiz, ele chegou num assunto que eu achei interessante, que a internet dele deu uma falhada. Eu, pelo menos, não consegui entender o que ele falou, mas eu achei interessante o que ele falou sobre a questão do tráfico de madeira, de drogas, de pessoas, e sobre as questões da abertura das fronteiras. Se for possível, eu gostaria que, a título de curiosidade, se você conseguir, qualquer palavra, entrar um pouco mais no assunto, ou repetir o que o senhor falou? Como vocês preferirem, falo agora ou deixo uma rodada? Vocês que sabem. Não, mas... Seria interessante uma rodada de perguntas, né? Para ficar pontualmente, assim, porque vai ficar muito picado, né? Tá. Aí tem mais uma pergunta, até agora só tem mais uma, da Bianca Guimarães. Ela perguntou: professores, qual a relação das portarias brasileiras de fechamento de fronteiras e o princípio da não devolução? O Brasil deveria estar violando o princípio internacional? Não, o Brasil estaria violando o princípio internacional ao não permitir a entrada de solicitantes de refúgio pelas vias terrestres? O Daniel quer fazer uma pergunta também. Pode fazer, Daniel, que aí já vai as 3. Ok, Marisa, muito obrigado. Professor Luiz Renato, eu fiquei bastante impressionado quando o senhor começa a sua fala pegando exemplos artísticos, né? Cita Frida Kahlo, Manet, Camille Claudel, Émile Zola, e eu fiquei pensando se talvez uma maior compreensão do fenômeno
dos refugiados e imigrantes no século XXI, se também não perpassa uma questão de nós, enquanto acadêmicos, pesquisadores, no meu caso acadêmico, que eu sou acadêmico da UFMS, da gente também prestar atenção nas produções literárias e artísticas que estão saindo das penas, das tintas desses refugiados imigrantes. Porque eu acho bastante interessante que, no meu caso, eu comecei o curso de Direito no ano passado, mas a primeira vez que eu fui, embora, né, seja algo que nos noticiários estão, né, cotidianamente expondo, mas a gente não presta muita atenção, né, nesse tema, mas no meu caso eu fui prestar atenção quando, em 2018, eu fui ao Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e justamente eles estavam com uma exposição sobre o exílio e falando de artistas que na época da Segunda Guerra Mundial vieram para o Brasil. Laser Segal, Feiga Stroer, entre outros, e ali era tão pungente os exemplos artísticos de refugiados e imigrantes, que eu acho que também seria, e pegando a sua fala, né, que o senhor traz muitos exemplos artísticos, eu fiquei pensando talvez de que é uma realidade que a gente também pode se sensibilizar com a causa por meio dessas produções literárias e artísticas, poéticas, oriundas de refugiados e imigrantes. Fiquei pensando nisso. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta? Oi, eu acho que eu posso ainda não complementar o Daniel, mas fazer outra pergunta também. Já deu 3, né, Taine? Não sei se... Então, com você seria 4, então, para os dois responderem. Taine, você acha que... Não, qualquer coisa... Não sei, o que os professores preferirem. Porque tem mais uma pergunta no chat também, além da Taine. Pode perguntar, Taine. A professora Tatiana falou para perguntar. Pode perguntar. Da professora Tatiana, é uma consideração que eu refleti muito e associei algumas coisas que eu li também, que era a questão dessa cooperação com o sul global, né? Até porque se vende no Brasil um Brasil super acolhedor e, na verdade, a gente ainda não é um país super acolhedor. E até porque, apesar de ter vindo muitos venezuelanos, muitos mais estão indo para a Colômbia, né? Que tem o mesmo patamar cultural, né? A mesma base cultural. Então, isso me chamou muita atenção. Parabéns, professora. E pro professor Luiz Renato Vedovato, sobre os fechamentos de fronteira também, um dos meios, eu não sei se existiria outros, né, meios mais efetivos no âmbito jurídico de impedir essas portarias consideradas inconstitucionais e também por violar a questão do princípio da não devolução. Eu sei que a portaria 666, aquela primeira, né, tem uma DPF, né, de um controle de constitucionalidade, mas existiria outro meio de controle de constitucionalidade também, ou outro meio jurídico, para que impedir ou dificultar esse tipo de ação no âmbito do direito, enfim, acho que o senhor entendeu a pergunta. E obrigada e parabenizo os oradores novamente. Podem responder, colegas. Palavra com vocês. Tati, fica à vontade. Bom, então, respondendo aqui algumas indagações, enfim, que foram levantadas, pois bem, a questão do fechamento de fronteiras, a professora Vedovato, né, tocou bastante nessa questão quando ele ressalta a portaria 654, ali de 28 de maio, que ela fala justamente na impossibilidade de ingresso por terra, por exemplo, de algumas pessoas, e traz algumas exceções, né?
Entre as pessoas que estariam possibilitadas a entrar são os brasileiros, ou são, por exemplo, aqueles que trabalham para organismos internacionais, e não apenas isso, que seriam aqueles, né, que são, têm cônjuge ou companheiro, filho, pai, curador brasileiro, enfim, portador de registro nacional migratório, exceto venezuelano. Então, o venezuelano, ele não pode entrar por terra no Brasil em função não só dessa portaria, mas de todas as outras portarias que já foram aprovadas o ano passado e que rotineiramente vinham, né, a partir do encerramento de uma, repisando o entendimento anterior. Não só isso, o professor Vedovato bem ressaltou do artigo 8º, que fala que a pessoa vai ser responsabilizada civil e penalmente, ela pode ser passível de repatriação e deportação imediata, e ela ainda é inabilitada a solicitar o refúgio. Isso é uma violação, por exemplo, do non-refoulement. O non-refoulement, ele fala da não devolução, ou seja, na medida em que essa pessoa vem ao Brasil e se ela sofre algum motivo de perseguição, por raça, religião, nacionalidade, pertencimento ao grupo social, opinião política ou violação massiva de direitos humanos, ela não poderia ser retornada para esse país de origem. Ela deveria ter, a partir do reconhecimento dessa situação, a sua condição de refugiado reconhecida, dando início, por exemplo, no Brasil, à solicitação de refúgio. Só que se ela é venezuelana, ela não pode pedir. Né? O que dificulta muito a implementação, não só dos documentos internacionais atinentes à matéria de direito internacional dos refugiados, como também em relação, por exemplo, à própria legislação doméstica, 9474, e ainda a lei de migrações. Se a gente for notar, por exemplo, que a lei de migrações, ela impede a crimigração, ela impede, né, a deportação ou sumária das pessoas, todas previstas ali no artigo 3º, ou inclusive, né, são questões ainda que há uma afronta até o próprio princípio da não discriminação, na medida em que você só discrimina o venezuelano, né, já rompendo, por exemplo, com pressupostos interamericanos. Então, há sim uma violação do non-refoulement, mas também de outras tantas regras de direito interno e de direito internacional cometidas pelo Estado brasileiro. Já bebendo numa outra pergunta, é uma relação que eu particularmente tenho estudado e estou finalizando um texto acerca disso, é a incongruência do Estado brasileiro ao fazer essa conduta. Porque na medida em que ele fecha a fronteira brasileira para o venezuelano, né, impedindo, por exemplo, que essa pessoa receba essa proteção que lhe é de direito, tanto de direito interno como de direito internacional, prevista nos instrumentos normativos, notem que a gente vai ter uma situação ali bastante significativa na medida em que, ok, mas aqueles que estão dentro do país são refugiados. Aqueles que estão dentro do Estado brasileiro, já estavam aqui antes da pandemia, são refugiados hoje em dia. Desde junho de 2019, nós reconhecemos como refugiados os venezuelanos que estão aqui. Na tentativa de desacreditar o governo venezuelano, né, de fazer com que ele seja considerado um governo violador de direitos. Mas, ao mesmo tempo que ele o faz internamente para aqueles que estão aqui, aqueles que estão se deslocando pela fronteira não podem receber essa proteção. É incongruente, né? São dois pesos e duas medidas. É uma falha aqui de visão de política externa e política interna, né? Ou, inclusive, só de política externa. E isso é inviável, né? Não poderia fazer o Estado brasileiro. E ele, acredito, essas medidas que hoje em dia nós temos que, em função das entradas irregulares por meios alternativos, nós iniciamos ações judiciais na tentativa de regularizar o migrante com base, daí como o professor Vedovato falava, na Lei Federal 13445 e na Lei Federal 9474, a depender, né, se é migrante ou se é refugiado, e não com base na portaria. Né? Normativamente, não há um choque normativo quando uma regra é hierarquicamente superior à outra. E a gente tem que entrar com ações judiciais para reconhecer isso. Né? E é interessante notar que é descabido pensar nessas medidas, né?
Isso faz com que a gente tenha aqui um mau exemplo do Brasil, do sul global para dentro do Estado brasileiro. Se para fora parecemos que somos humanitários, que recebemos sírios, venezuelanos, haitianos, cubanos. Notem que cubanos, é o segundo maior grupo do ano de 2021 que nós reconhecemos como refugiados no Brasil. Primeiro são venezuelanos, segundo são cubanos nos números de 2021, que temos parciais. Então, para fora parece que a gente reconhece, mas nós estamos realizando internamente medidas atentatórias contra os direitos humanos dessas pessoas e que violam regras cogentes de direito internacional. Não só o princípio do non-refoulement, como o próprio princípio da não discriminação, né? Previsto aqui no caso que Bianca e eu trabalhamos em conjunto, que é o caso do Velis Lor versus Panamá no âmbito do sistema interamericano. Então, são questões muito salientes, né, que devem ser sempre ressaltadas. Passo a palavra, professora. Obrigado, professora Tatiana. As perguntas foram excelentes. Vou começar pelo Gustavo, eu peço desculpas se a internet falhar de novo. A gente estava com um problema aqui na região, na internet. Então, o que eu estava colocando, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no controle do tabaco, o controle do tabaco só conseguiu alcançar o objetivo que ele alcançou depois que ele passou por um controle internacional, a Convenção Quadro de Controle do Tabaco. E isso é sentido, né? Eu faria uma comparação simples, só para tentar colocar meu ponto, Gustavo. Assim, a gente teve uma transferência de poder quando a gente mudou a forma de produção de energia. Quando a energia era produzida com carvão mineral, a cidade de Cardiff, no país de Gales, era extremamente rica. Só que essa produção deixou de ser o foco, passou a ser o petróleo, e Cardiff caiu no esquecimento quase, e alguns até dizem num cenário de pobreza. Esse é um ensinamento que fica para as próximas gerações de quem está, em certa medida, no controle do poder. Quando se percebe uma transição de poder, se quer continuar naquela regra antiga. Com o direito internacional é um pouco por aí. Até recentemente, a gente via pessoas que conseguiam lucrar muito dinheiro com o tráfico de pessoas, tráfico de armas e tráfico de drogas, inclusive também tráfico de madeira irregular. Esse dinheiro não se consegue lavar tão fácil no cenário interno, você tem que lavar de forma transnacional. Quando o direito internacional avança e começa a trazer controles para lavagem de dinheiro, criminalidade transnacional, isso é um entrave. Esse entrave precisa ser vencido. Só que não dá para ganhar uma eleição dizendo que eu quero ser eleito porque eu quero acabar com os entraves que o direito comunitário da União Europeia consegue trazer para a gente. Eu ganho a eleição dizendo o migrante que vem da Europa para o Reino Unido está tomando o seu emprego, está atacando a sua cultura, está atacando a sua religião. Nós temos que fazer o Brexit. O raciocínio do Brexit é o mesmo raciocínio que embala o que aconteceu na Hungria, o que aconteceu na Polônia, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos. Ninguém vai para cima de um palanque para dizer que quer fugir dos controles do direito. Vai para cima do palanque para dizer que quer proteger a pátria, que quer proteger a tradição, que quer proteger a cultura e atacar a migração. A migração tem uma vantagem no Brasil. Você ataca a migração, ele não perde nenhum voto, porque o pessoal que não se naturalizou não vai votar. O migrante naturalizado, como bem a professora Tatiana me colocou da outra vez, vota. Mas enquanto não se naturaliza, não vota. Então, ele tem chance de perder menos votos nesse contexto. Então, o ataque ao direito internacional que a gente está vendo sob, né, o rótulo ataque ao globalismo, na verdade é um ataque ao direito como um todo. Então, não sei se me fiz
entender, Gustavo, mas esse era o ponto. Bianca, com relação ao fechamento de fronteira, assim embaixo que a professora Tatiana colocou, é isso mesmo, concordo plenamente. Daniel, sobre o que você falou das artes, né? É assim, as artes, para mim, são a principal forma da gente entender o que está acontecendo no mundo. E a gente entende o que está acontecendo no mundo olhando a produção bibliográfica, a produção visual, a produção artística de todas as formas. A transição do século XIX é, para mim, uma boa identificação de como o direito tentava mudar. Porque até meados do século XIX, o quadro que você colocava na sua casa tinha que ser um quadro que vinha com texto. Porque o texto era conhecido de quem conseguia comprar os quadros. Então, você tinha lá um quadro não vou lembrar todos os nomes aqui, mas você vai ter um quadro sobre o embarque de Ulisses. Ora, você tem que saber quem foi Ulisses, qual que é a história da Odisseia, da Ilíada. Você tem que saber essa história. Você coloca na sua sala e a pessoa vai te perguntar, o que é isso aí? Agora, no segunda metade do século XIX, a gente vai percebendo o avanço da igualdade. Pouco, mas vai percebendo. Os quadros vêm sem texto. Porque o texto é do jornal do dia anterior. E nem todo mundo leu a mesma coisa. Então, os impressionistas, né, que vão aparecer, que vão surgir com mais força e vigor nas artes. Mas as artes são sensacionais para a gente identificar tudo isso. Na verdade, as artes nos contam até histórias paralelas, né? Por exemplo, que a gente não deve confiar nunca na meritocracia, né? O maior pintor de todos os tempos só foi reconhecido depois de morto, foi o Van Gogh. Então, se a gente imagina que a meritocracia dá certo, a gente esquece Van Gogh. Né? O quadro que ele pintou e deu de presente para o médico que o tratava em Arles serviu para tapar um buraco no galinheiro do médico. Aí o pessoal que estava, né, depois da morte do Van Gogh, foi lá juntar os quadros dele, descobriu, ele deu um quadro lá para o médico, vamos atrás do quadro. Aí o médico falou, pode levar, desde que se vocês consertem, né, a cerca das galinhas para elas não fugirem. Eles consertaram, levaram o quadro, venderam por $200 mil depois da morte do Van Gogh. Os quadros dele, que ele pintou na cidade em que ele morreu, o Auvers-sur-Oise, lá no Vexin, nos arredores de Paris, a cunhada quis doar para a cidade. Falou, não tenho como tirar os quadros daí, gente. Dá muito trabalho, eu não tenho condições financeiras para levar os quadros embora. Prefeitura de Auvers, você quer ficar com os quadros? Ele falou, não, esses quadros todos tremidos, quem vai querer ver esses quadros tremidos aí? Pode levar embora. Então, o Van Gogh é a demonstração mais clara que esse negócio de meritocracia não vale nada. Nunca valeu na humanidade. Por que vai valer no vestibular? Por que vai valer no concurso público? Por que vai valer no dia a dia? Então, a arte nos ensina das formas mais variadas. Porque entender o que é racismo por intermédio da sociologia é uma coisa. Identificar o que é o racismo na sua vida cotidiana, ou lendo, né, a Toni Morrison, ou lendo o Itamar Vieira Júnior, ou lendo Quarto de Despejo, é outro cenário completamente diferente. A identificação, o reconhecimento é outro. Então, por isso, Daniel, as artes nos acompanham. Aliás, sobre refugiados, né? Quando a gente lê Vidas Secas, do Graciliano Ramos, a gente dá cara ao Fabiano e à família dele, pelo, né, retirantes, Portinari, né, retirantes do Portinari, né? Ele que deu cara, porque a nossa imaginação
é preenchida com aquele quadro, né? E aí, enfim, a gente ficaria aqui um tempão falando, porque a arte faz parte do nosso cotidiano, né? Taine, eu acho que a professora Tatiana respondeu também a sua questão, se não me engano, né? Tá. Gente, obrigado. Continuo à disposição. Eu só queria dizer que, além disso, tem mais 2 perguntas ainda. Mas, assim, como eu sou falar da arte, comecei a viajar aqui, Luciano, que é assim, Kelsen era refugiado, né? Não apenas a Ana Arendt, o Kelsen. Eu adoro rock and roll, né? Fred Mercury era um refugiado. E se fosse pela meritocracia, o nosso sistema de Lattes, né? O Albert Einstein não seria ninguém. Escreveu 4 artigos na vida inteira dele. Tem umas coisas assim que não dá para generalizar. É só para lembrar, eu fico lembrando enquanto você falava disso. Agora, mais questões aí. Tem uma questão do Lucas e uma questão do Gabriel. O Lucas tinha comentado que queria falar. Você vai querer falar, Lucas, ou eu leio? Não, eu creio que minha questão já foi respondida pela Tatiana, que ela deu uma abordada sobre a questão da política externa, mas eu queria fazer uma outra pergunta sobre o professor Vedovato falou como que o Brasil é um país que tem poucos refugiados até, é um país que devia almejar ter mais refugiados. E dentro dessa questão da política externa, eu queria saber se isso influencia a maneira como o Brasil está tratando atualmente, né? Tipo, uma maneira bem, por exemplo, fazendo ataques ao governo venezuelano, fazendo essa imagem de política anti-globalismo e tudo mais. Se isso também influencia na vinda de refugiados para cá, se isso também afugenta essas pessoas de virem para cá já. E é isso. Belíssima fala dos dois. Boa noite. Eu vou só ler a do Gabriel, aí os professores respondem tudo junto. O Gabriel perguntou: professora Tatiana, a senhora vê esse ponto da seletividade dos refugiados aceitáveis no Brasil relacionado à colonialidade interna? Era só isso, eu passo a pergunta para vocês, para os professores, a Tatiana e para o Eduardo. Tati, você escolhe, fique à vontade. Quem sabe essa vez não vai primeiro, Vedô? Tá bom. Depois eu falo aqui para o Gabriel. Tá bom, obrigado. Lucas, obrigado pela sua pergunta. A ideia é que a gente tenha mais migrantes, né? A gente pode ter poucos refugiados. A sensação é que essa quantidade, são 82 milhões de pessoas deslocadas no mundo hoje. Parte dessas pessoas são refugiados, acho que por volta de 30 milhões, talvez, um pouco mais. Não tenho os números aqui. Mas 82 milhões são deslocados forçados no mundo. O Brasil tem 61 mil. Se a gente somar aí, vamos chutar alto, 200 mil de solicitações de refúgio, acho que não chega a tanto, a gente tem 260 mil pessoas pleiteando, ou que conseguiram refúgio, ou estão pleiteando a condição de refúgio no Brasil. A gente fez um evento, certa vez, no Memorial da América Latina, se não me engano foi em 2016, e uma das perguntas para um refugiado congolês, advogado, aqui no Brasil, foi: por que você veio para o Brasil, né? E ele respondeu o seguinte: porque eu cheguei tarde na fila, porque o cara que estava na minha frente na fila conseguiu ir para o Canadá. Eu só tinha a opção de vir para o Brasil, eu vim para o Brasil. Então eu fico imaginando hoje alguém no mundo pensando: para que país vai? E eu não sei se essa pessoa considera o Brasil como uma opção. O Brasil extremamente violento contra o grupo LGBTQI+, o Brasil extremamente violento contra as mulheres, o Brasil extremamente violento no seu cotidiano, né? São muitas mortes, 40 mil, talvez, homicídios por ano. O Brasil não é uma opção. Aí, citando a professora Rosana Benninger, ela diz o seguinte, né? O Brasil é um país possível, não é um país desejado.
Então, como construtor de política pública, né, eu imagino que os nossos governantes, as nossas governantes, teriam que criar essa atratividade para o Brasil. 1%, chutando alto, de imigrantes no território nacional hoje. Nós temos mais brasileiros e brasileiras vivendo nos Estados Unidos que imigrantes de todas as nacionalidades vivendo no Brasil. Então, é meio que estranho, né? Você falar assim, puxa, o Brasil, um país do tamanho que ele é, um país com a riqueza que nós temos, me parece que a violação a direitos fala muito mais alto do que a vontade de vir para cá. Então, essa seria a minha preocupação, Lucas. Acho que esse é o ponto que eu queria trazer nessa questão. Era isso. Obrigado. E digo mais, né, professor Vedovato, os venezuelanos, por exemplo, eles nem optam por vir para o Brasil. Eles optam por ir para outros países da América Latina, e quando vêm ao Brasil, normalmente o Brasil é o país de passagem, pois aqueles que vêm para o Brasil, normalmente, antes da pandemia, pegavam voos daqui para ir para a Europa, por exemplo, né? Aqueles que têm uma capacidade financeira. Então, o Brasil não é realmente um país desejado, nem mesmo pelo venezuelano, né? Então, note que, apesar dessa ideia que o governo, né, pinta na ideia de que, não, nós atraímos, nós temos muitos venezuelanos no Brasil, o número é muito baixo, né, porque a grande população venezuelana está, na verdade, na Colômbia, né. Colômbia é um grande destino, sim, dos venezuelanos. Então, é algo que, inclusive, dialoga com a pergunta que o Gabriel traz, na ideia de colonialidade interna, né? Pois bem, quando a gente fala de colonialidade interna, é uma questão interessante, porque colonialidade ele é um conceito que vem da teoria decolonial, na ideia de que, bom, nós éramos no passado colônia portuguesa, e tal como, por exemplo, os nossos vizinhos aqui latino-americanos, né, colônia espanhola, colônia, né, francesa, inglesa, e o que acontece? Acontece que mesmo com a saída do europeu, as estruturas por eles deixadas parecem que ainda subsistem na atualidade. Então, de colonialismo, nós hoje viveríamos numa colonialidade, em que pese sem um vínculo formal, político de colônia-metrópole, nós ainda sentimos esses reflexos na atualidade, que seria através da colonialidade. E quando ele fala em colonialidade interna, na colocação dele, seria a ideia de que, com a saída dos próprios, por exemplo, europeus, se deixa toda uma estrutura, e o Brasil isso é muito evidente, né? Se deixa toda uma estrutura em que nós temos pessoas que são sempre colocadas acima de outras na sociedade. Cria-se, portanto, uma estratificação, uma divisão, uma hierarquia na sociedade brasileira, né? Então, nós temos acima, por exemplo, pessoas brancas, e depois, nas outras camadas da sociedade, como foram colocados, nós temos, então, pessoas que são colocadas ao redor, na periferia, né? E, normalmente, nós temos ali pessoas pretas, pobres e periféricas situadas, por exemplo, né, não nos centros de riqueza das cidades, mas sim em zonas de exclusão. E nessa questão, quando a gente visualiza essa ideia de colonialidade interna, que é trazida por Boaventura de Souza Santos, é muito interessante na medida em que esses refugiados, quando vêm para o Estado brasileiro, eles são colocados aonde? À margem do sistema, pela inexistência de políticas públicas, como eu comentava, porque não é a intenção do Estado brasileiro inseri-los na sociedade ou fazer com que eles não ocupem esses espaços, né? Então, você vai visualizar, por exemplo, durante a pandemia, quem eram, por exemplo, as pessoas mais atingidas no início da pandemia pela Covid-19, né? Você vai ter um estudo, por exemplo, publicado no Le Monde Diplomatique,
que vai trazer ali na cidade de São Paulo, que eram as periferias, não era o centro que era da cidade, né, que era os jardins, enfim, não sou muito fã de São Paulo, então eu vou me confundir nos bairros aqui, que tinham, por exemplo, os maiores índices, eram nas margens, pessoas que não tinham acesso a saneamento, não tinham acesso a álcool gel, não tinham acesso a sabão, não tinham a possibilidade de ficar em casa fazendo o seu distanciamento social, porque eles precisavam sair para ganhar, né, o alimento de amanhã. Então, nós temos ali a periferia. E quem ocupa essa periferia, né, são pobres e também, em sua grande maioria, pretos. Então, você vai ter essa sociedade totalmente pautada nessa ideia de colonialidade interna. E onde estão os migrantes? Ao lado dessa vulnerabilidade, dessas pessoas vulnerabilizadas pelo Estado nessa imposição de colonialidade interna. São muito raros os casos no Brasil em que nós temos migrantes que enfim, né, que conseguem algum tipo de saída nesse contexto virtuoso que eles são colocados, haja vista a inexistência de políticas de inserção, mas daí aqui eu falo políticas lato sensu, no sentido de que a gente vai ter aqui uma falta de políticas não só para o migrante, mas também para o brasileiro, na tentativa de romper com essa colonialidade. E aqui, e Gabriel sabe muito bem, né, escrevemos já juntos, inclusive, sobre essa ideia de que ele gosta muito, né, de Boaventura, a questão de linhas abissais, né, de exclusões. E nota que eu considero que o migrante, ele também, no estado atual brasileiro, ele nunca vai conseguir sair dessa linha, pois as exclusões são tão grandes que ele mesmo, por exemplo, se vai ter ali um acesso a um auxílio moradia ou ao próprio, por exemplo, o programa agora do governo em relação à pandemia, esqueci o nome enfim, do auxílio que foi concedido pelo auxílio emergencial, esse era o termo, concedido pelo Estado, não vai fazer com que ele saia dessas margens, vai fazer com que ele sobreviva, né, e não viva no sentido de romper. Porém, isso não é apenas do migrante, né, são muitos brasileiros que estão às margens da sociedade que precisariam ser incluídos e trazidos na tentativa de romper com essa colonialidade interna. Mas romper com a colonialidade interna também é romper com colonialidade, romper com norte e sul, romper com centro e periferia, que norteou também um pouquinho da minha fala em relação a norte global, Europa, Estados Unidos, e sul global, né, países que, enfim, desenvolvimento, países que não estão no centro de poder decisório das relações internacionais. Eu só ia acrescentar, então, assim, um breve comentário à pergunta e à fala da Tatiana, né, que, do ponto de vista lá da ciência política, né, o estudo da cultura política, do ponto de vista da cultura política, de forma geral, as pesquisas empíricas feitas pelo Instituto de Pesquisas de Cultura Política mostram como a sociedade brasileira, de forma geral, a classe média brasileira e a classe alta, e grande parte da população pobre também, está muito voltada ainda culturalmente para a Europa e para a América do Norte. Assim. Os brasileiros, a sociedade brasileira, de forma, do ponto de vista cultural, aproveita muito pouco ainda sua herança africana e sua herança indígena. É muito mais voltado para o mundo europeu, de forma de pensar europeia, que é os estudos decoloniais. Né? E estamos de costas para a América Latina. Né? É impressionante como uma grande parte da classe média e alta brasileira consegue falar e se preocupa tanto em falar inglês, mas não sabe falar espanhol, por exemplo, em relação aos nossos vizinhos aqui, todos de língua espanhola, e nós os únicos que falamos português, e grande parte da segunda língua das pessoas brasileiras de classe média é o inglês, e não o espanhol. Né? Um exemplo disso, como sempre me deparo com os colegas da América Latina em eventos, professores de Direito Internacional dos Refugiados, como eles batem nessa tecla sobre o gigante que está do lado deles e que parece culturalmente que está tão distante, né, que é o Brasil, em relação do ponto de vista cultural mesmo.
Mais perguntas, né? Eu levantei que tem coisa queimando aqui. Então, acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Que já vai dar 8 horas. Quem tiver mais alguma pergunta, pode enviar para o e-mail da Ladir, que a gente encaminha para os palestrantes para eles responderem, a gente passa para vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos, em especial a presença dos professores, das autoridades, que se dispuseram a brilhantar esse evento, que foi incrível, que agregou muito na vida de todo mundo que está aqui, eu tenho certeza, no conhecimento, em tudo. A gente agradece também as entidades parceiras que vêm nos ajudando a realizar nosso trabalho. E acredito que é isso, assim. Se o professor César quiser falar mais alguma coisa. Não? Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês de novo, Luiz Renato e Tatiana. Muito obrigada.